Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rejane. Eu estou fazendo esse vídeo para a disciplina Educação Mediada por Tecnologias, do curso de licenciatura da Univesp. A proposta hoje é fazer uma explicação sobre algo que nós tenhamos aprendido agora no curso de pedagogia e que tenha sido fundamental para a nossa formação, tanto como estudantes quanto posteriormente como professores. Bom, eu estou no segundo bimestre da graduação e por conta disso eu vou pegar uma disciplina que eu vi, ou melhor, o tema de uma disciplina que eu vi no primeiro bimestre. A disciplina foi a produção de texto e comunicação e o tema que eu vou pegar são as qualidades de um bom texto, ok? Para isso, deixei aqui as minhas anotações só para dar uma lembradinha, certo? Bom, primeira coisa que um bom texto tem é a concisão, ou seja, a habilidade de se ir direto ao ponto. Então, quando você lê um bom texto, ele consegue falar tudo o que ele precisa falar, explicar tudo o que ele precisa explicar de maneira direta. Ele não fica enrolando, ele não fica, como popularmente se diz, enchendo linguiça, certo? Então, um bom texto é direto, conciso. Depois, nós temos que sempre fazer correção nos nossos textos. Nós mesmos, quando estamos escrevendo. Então, a primeira correção que intuitivamente a gente faz, mas que às vezes não é tão intuitiva assim, é a ortográfica. Ou seja, a maneira como se escreve a palavra. Então, assim, você tá lá escrevendo, bateu uma dúvida, putz, não lembro como escreve, e agora? O que eu faço? Já sei, uso um sinônimo, certo? Se tiver dúvida, usa sinônimo. Lembrando que sinônimo é aquela palavra que tem o mesmo sentido. Ou seja, se eu quero escrever uma palavra, não lembro como escreve, penso em outra que tem o mesmo sentido e coloco no lugar. Aí, não tem como errar, certo? Bom, outra coisa que nós temos que tomar cuidado é com a flexão das palavras. Ou seja, se eu escrevo as palavras no plural, elas têm que estar no plural, todas elas. Tipo, se o meu período, se a minha oração está no plural, se referindo a uma ação no plural, eu tenho que colocar as palavras no plural. Se ela está no gênero feminino, eu tenho que colocar todas no feminino. Lembrando que existem palavras que não têm flexão de gênero, certo? Ou mesmo de plural e singular, ok? Então, prestar atenção na flexão. Depois, a gente tem que ver em relação à concordância. E o que é a concordância? Bom, a concordância é quando a gente tem o sujeito concordando com o verbo ou concordando com os nomes, com os substantivos. Então, o exemplo mais clássico de uma quebra de concordância, no caso verbal, é quando alguém fala a gente fomos. E é até visto de uma maneira pejorativa, né? Mas por que isso tá errado, né? Vamos entender. Vamos lembrar lá quando a gente estava na escola que a professora falava assim, tem os tem os sujeitos e os sujeitos podem ser tanto substantivos quanto pronomes. Aí vem, oi, o que era pronome mesmo? Pronome era aquele que substituía o nome. Então, existiam pronomes que se chamavam pessoais do caso reto. Lembra? Não, né? Era aquele lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora lembrou, né? Então, o que significa isso? Esses pronomes, eles têm, cada um deles vai ter uma conjugação do verbo específica, uma concordância específica. Então, lembrando, a gente fomos, as palavras a gente, elas poderiam ser substituídas facilmente por ela, ele ou você. O que eu tô querendo dizer? Que quando você usa a gente, o seu verbo tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, se você fala a gente, você fala a gente foi, a gente fez e por aí vai. Em oposição, quando você está falando fomos, conjugando fomos, está subentendido que nós fomos. Então, nós é a primeira pessoa do plural. Então, percebam, você estava usando uma pessoa, um pronome, melhor dizendo, né? A conjugação para um pronome que estava na terceira pessoa do singular e o verbo estava na primeira pessoa do plural. Não dá certo. Por isso que tá errado. Então, ou a gente usa os dois na mesma, tanto a pessoa, né? O caso, terceira pessoa do singular, com a conjugação do verbo,
Então, os dois certinhos ou os dois no outro. Tudo bem? Dando continuidade. Regência. O que é a tal da regência? Regência é quando um verbo, no caso eu tô explicando a regência verbal, ok? Ele precisa de uma preposição. Na escola a gente ouve muito, o verbo rege preposição, o verbo pede preposição. O que significa isso? Para que esteja escrito da maneira correta, a gente precisa colocar uma preposição para dar um novo significado, às vezes, até o verbo. Então, lembramos sempre do verbo assistir. É comum no dia a dia a gente falar, você assistiu o filme. E isso, gramaticalmente, se você for escrever, estaria errado. Por quê? Porque o verbo assistir, ele é um verbo que tem dois significados. O primeiro significado é assistir ao filme, ou seja, eu vi o filme. Agora, o segundo significado é de assistir, no caso de prestar assistência. Então, se você ajuda alguém, você fala, eu assisti a pessoa. Eu assisti o homem. Então, o que significa isso? Não é que você tá vendo o homem, você tá ajudando o homem. Tudo bem? Bom, a colocação dos pronomes também é fundamental para que o nosso texto esteja bonitinho, certinho, certo? Para que ele seja classificado como bom. Então, tem que prestar muita atenção com os pronomes. Se você for usar um pronome, veja a posição dele. Se é um pronome, por exemplo, pessoal do caso reto, que nem eu falei, eu, tu, ele, nós, vós, eles, esse pronome tem que estar no começo da oração. Ele nunca vai poder estar, por exemplo, no fim, a menos que você esteja usando uma preposição junto com ele. Por exemplo, deu a carta a ela. Entendeu? Aí tudo bem. Mas normalmente ele não é usado no final, ele é mais pro começo. A mesma coisa, pronomes como mim. Por que a gente fala que mim não faz nada? Porque o mim, ele é um pronome, pessoal do caso oblíquo, que normalmente tem que estar do meio pro fim da oração. Então, ele é um pronome que a gente diz mais para complemento do verbo ou complemento do sujeito. Então, ele não tem que estar mais no começo, e sim no fim. Mas uma coisa é fato, os pronomes oblíquos, eles nunca conjugam verbo. Ou seja, eles nunca estão no sujeito conjugando o verbo. Por isso que é errado falar mim faz ou mim fez. Tudo bem? Bom, as duas últimas características que um texto precisa ter é a clareza e a elegância. Clareza. O que é a clareza? É quando você escreve e o seu leitor entende o que você quis dizer. Então, lembrem sempre que um texto, ele sempre vai ser marcado por uma relação dialógica. O que é isso? Eu escrevo e você interpreta, você lê. Então, é muito importante que a gente consiga escrever sem precisar estar perto para explicar o que escreveu, certo? Porque se estivesse perto, você não ia precisar escrever, você falava, ok? Então, a clareza é fundamental em um bom texto. E, por fim, a elegância. O que é elegância? É tipo, ser assim, linda? Não tem nada a ver com elegância isso. Elegância é quando o texto flui. Sabe aquele texto que você tem que ler 50 vezes para entender uma frase? Então, esse não é um texto elegante. Agora, aquele texto que flui, que ele é direto, que ele é tranquilo, que ele é claro, que você não tem nenhuma dúvida, que você consegue absorver, assim, quase 100% do que foi falado, tá aí um texto elegante. Tudo bem? Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!